Tá bom. Tamo junto. Tranquilo. Olá, pessoal! Meu nome é Amanda, sou a supervisora de prática profissional do Toledo Carreiras e estamos aqui hoje em mais um episódio do Carreiras Talk. Estamos aqui com Pitágoras e Rafael, representando a Escola de Oratória Vox2U. E hoje eles vão compartilhar um pouquinho com a gente, com todos nós, a respeito da boa comunicação para o ingresso no mercado de trabalho, na sua graduação, enfim. Vou deixar com que eles falem mais a respeito disso. Rafael, Pitágoras, muito obrigada por aceitarem esse convite e estarem aqui hoje conosco. E a palavra é inteira de vocês. Quer começar, Pete? Não, eu faço pra você as honras. Obrigado, Pete. Muito obrigado, Amanda. Uma satisfação imensa estar aqui na Toledo falando com vocês. Uma casa que eu adoro. Já tivemos a oportunidade de estar aqui em outras oportunidades para trabalhar diretamente com os alunos, falar de oratória para o mercado de trabalho, oratória na vida universitária. Então isso é gratificante demais. Então, muito obrigado pelo convite. É sempre uma honra e espero que todos aproveitem bem este momento. Com certeza. Prazer Amanda, enorme. Quero agradecer o convite. Sou muito grato. Através aí da Vox, a gente fica muito feliz em ter a oportunidade de estar participando aqui no podcast e poder contribuir um pouco com os alunos da Toledo. Eu fico muito feliz, porque eu já estive aqui no projeto TAI e, na minha opinião, foi um projeto inspirador. Tenho certeza que essas iniciativas vão fazer a diferença, não só para a cidade, mas para Toledo. Muito obrigada. Bom, e me contem, como que é o trabalho de vocês? O que vocês podem dizer para os nossos alunos sobre a comunicação no mercado de trabalho e na vida universitária, Rafael? Bem, olha, o nosso trabalho hoje ele é bem voltado para não somente o mercado de trabalho, mas de uma forma geral, porque a comunicação ela é muito ampla. Sim, tem razão. Comunicação é tornar comum uma ação. Então hoje para o mercado de trabalho nós temos um diferencial. A Vox ela te ensina a trabalhar a partir das suas metodologias. Então, na sala de aula a gente trabalha com as metodologias da Vox, que são fantásticas. Uma ideia de você vai se preparar para tudo, para qualquer situação da sua vida. Uma situação de um imprevisto, vou falar em público, preciso fortalecer laços e me relacionar mais, fortalecer o networking e muitas outras oportunidades que podem te aparecer. Então, hoje para o mercado de trabalho, o que é interessante a gente enfatizar, que antes mesmo da entrevista a gente já estava conversando aqui, que hoje o mercado de trabalho, isso baseado, não estou falando da boca para fora, de uma maneira empírica, estou falando com base em pesquisa. O Fórum Econômico Internacional já fez uma pesquisa e provou que hoje, das 10 características, estou falando de uma pesquisa que é feita com mais de 3 mil empresas em todo o planeta. Estamos falando das grandes corporações. O que as empresas mais precisam hoje são de profissionais que se comuniquem com qualidade. Sim. Pitágoras sabe muito bem disso. Ele está hoje, ele é dono da Vox, trouxe a Vox para Prudente e muitas vezes a gente faz alguns processos seletivos e sentimos essa diferença. Nós sentimos a dificuldade que as pessoas têm hoje de se comunicar com qualidade. E o Fórum Econômico Internacional descobriu que hoje das 10 principais habilidades que o mercado precisa, a primeira, a segunda, a nona e a 10ª são todas relacionadas à comunicação. A primeira e a segunda relacionadas à oratória diretamente. Então, o que o mundo mais precisa hoje dentro das empresas são profissionais que falem com qualidade, que tenham uma boa comunicação, que saibam falar com clareza, fazer com que as pessoas entendam o que elas falam. Então, aquilo que a gente faz hoje na sala de aula é justamente preparar as pessoas para que, desde o funcionário que está iniciando na empresa até o CEO dela, falem com todos de maneira clara. Saiba se adaptar ao público, saiba entender o que o outro está querendo transmitir para ele. E isso enriquece demais o processo. Isso é muito importante hoje, não só para as grandes empresas, como para a sociedade de um modo geral. Com certeza. Amanda, eu vou ilustrar para você a importância da comunicação na minha experiência anterior, antes da Vox. Antes de eu trabalhar com a Vox, eu era funcionário público, ainda sou. No entanto, olha que interessante, eu assumi um cargo de gestão e vi dentro desse cargo de gestão a necessidade de me comunicar bem. Por quê? Para fazer claro, para montar estratégia, para passar estratégia para o time.
para passar como que vai ser o processo. Então, eu vejo a comunicação hoje como uma ferramenta crucial, seja ela no mercado privado ou no mercado público. Não é? A Toledo é conhecida aqui em Prudente como uma faculdade que aprova bastante gente em concurso público. Eu tive a oportunidade de conhecer alguns colegas do meu setor que estudaram aqui na Toledo. Eu fico muito feliz porque, através de um curso de comunicação e oratória, eu pude desenvolver meu trabalho com mais qualidade. Se não fosse um curso de oratória, se não fosse buscar expressar-se melhor, não seria possível desenvolver. Porque pessoas, a gente fala com pessoas, a gente se comunica com pessoas, e ter essa comunicação assertiva e objetiva é fundamental hoje em dia. Com certeza. Nossa, e vocês trazendo essa importância da comunicação, da oratória. Hoje, ali no setor do Toledo Carreiras, temos muitos alunos interessados em busca de estágios em diversas áreas do direito, administração, marketing, né? Diversos cursos aqui na nossa instituição de ensino. E eu percebo que a comunicação, a oratória, o saber se comunicar é importante para todos os cursos, né? Vocês concordam com isso? Com certeza. Não tem curso, não existe profissional, Amanda, hoje, não existe profissional que não precise se comunicar. Legal. Na verdade, todas as áreas, isso sem exceção. Tem gente que chega lá, como que o pessoal fala, Pitágoras? Mas eu não preciso de oratório. Por que não? Porque eu sou de TI. Você precisa de oratório, porque você precisa vender seu produto. Você trabalha em uma equipe que muitas vezes, eu falo com a minha equipe uma vez na semana, mas nesse dia da semana que você vai falar com a sua equipe, você tem que falar com clareza, com qualidade. Aí a pessoa fala, eu falo com os outros e ninguém me entende. Óbvio, você não estudou a sua comunicação, você não aprimorou o seu processo, e isso é fundamental para a nossa vida, sem sombra de dúvidas. Não tem nem dúvida disso. E eu também verifico assim, muitos alunos às vezes têm uma dificuldade de até entender a importância dessa comunicação, não é mesmo? Porque a partir do momento que nós entendemos a importância de algo, nós vamos atrás de buscar aquela situação de aprimoramento. Então a comunicação realmente ela deve ser vista dessa forma, como crucial, né? Para qualquer profissão. Eu entendo que mano. Não, pode falar. Eu entendo que é fundamental a comunicação. E as pessoas, às vezes, criam uma falsa ilusão. Né? Tem pessoas que são alunos nota 10. Né? Tem um conhecimento assim, teórico fantástico. Porém, chega na hora de se comunicar, de mostrar aquilo que sabe, a comunicação não sai 10% daquilo que ele realmente sabe. E aí um profissional que nem sempre foi nota 10... acaba se destacando justamente porque ele se vende muito bem na fala. Ele fala muito bem, ele se expressa muito bem. Então, aquele conhecimento que ele tem lá de 1%, ele valoriza com a fala, ele acaba se destacando no mercado de trabalho, acaba ganhando as melhores oportunidades e acaba crescendo muito mais rápido. É perfeito até o que o Pitágoras está dizendo. Eu faço até uma analogia, ou melhor, eu coloco, vamos imaginar, político. Todo mundo já votou em algum político, que esse político, na hora que você foi votar, você fez a seguinte escolha: ele parece ser um cara muito bom e honesto. Mas baseado em que foi sua escolha? Você não viu proposta, você não fez nada. mas ele aparenta ser bom. Por quê? A comunicação dele é muito boa. O discurso dele, né? O discurso, ele fala com confiança, tem as palavras certas. E a mesma coisa no mercado de trabalho. Um estagiário que está dentro de uma empresa e fala, não fui efetivado. Tá bom, você transparecia aquilo que você estava... realmente, aquilo que você passa, aquilo que você estudou, aquilo que você sabe. Nós estamos nos comunicando, você se comunicava com clareza. Então, a comunicação ela vai muito além do falar. É a forma que eu vou me colocar, é a forma que eu vou expressar uma determinada palavra, a entonação que eu vou dar em alguma coisa. E no mercado de trabalho isso é essencial. Nós temos hoje que, de fato, pensar que a comunicação ela tem que ser em tudo em nossa vida. Em tudo, mais do que nunca. Porque a gente fala do mercado de trabalho, a pessoa sai hoje da faculdade, se ela se comunica bem, ela começa a se vender na rede social, rapidamente ela consegue ganhar o espaço dela e ganhar a carteira de cliente dela. Legal. Então isso é importante hoje. E outra, quem está fora da rede social aparentemente está fora do mundo. Então é importante a gente saber se vender também. Então, se comunicar hoje, independente do
do local que ele esteja é fundamental. Eu já ouvi muito falar sobre a escutativa na comunicação. E eu queria que vocês falassem, nem estava no script, mas pensando agora em tudo que vocês estão trazendo sobre essa importância, também saber escutar faz parte da comunicação, não faz? Faz. Pitágoras, conta o caso de sucesso que a gente tem. Então, é fundamental você saber escutar. O caso de sucesso que a gente tem. Me lembra o caso São de sucesso. tantos. São tantos. Vários casos, mas tem um caso importante de escutatória, que a gente brinca falando que é escutatória. Porque o bom orador ele tem que saber o quê? Ouvir para entender o que a pessoa está te falando e assim você saber responder aquilo que a pessoa está te dizendo. Legal. E nós temos um caso lá na Vox de um aluno que a esposa até deu um depoimento em um evento que nós fizemos, que ela falou que o casamento melhorou depois do curso, porque ele aprendeu a ouvir. E no curso a gente trabalha bastante isso. Que legal! Porque na oratória a gente tem que entender, eu tenho que ouvir, eu tenho que parar para prestar atenção no que a Amanda está falando, o que o Pitágoras está falando. E eu sou casado hoje, o Pitágoras está casado. Não sei se você é casada, Amanda, também. mas você sabe muito bem. O relacionamento ele dá certo quando ambos conversam, dialogam, um só mandando se desgasta. Isso é para tudo na vida. Isso não, vamos dizer, somente num casamento, mas num relacionamento com um amigo, de trabalho principalmente, nós temos que parar qualquer e ouvir relação, ativamente. Amanda, qualquer relação. Nesse case de sucesso, eu vou destacar para você. Foi assim, eu não imaginava. Quando nós começamos aqui a escola, a gente não imaginava o quanto isso ia fazer bem para as pessoas. E foi muito gratificante para a gente quando a esposa desse nosso aluno chegou para a gente. O que vocês fazem na Vox? O que vocês estão fazendo lá? Porque o Luiz é outra pessoa. Nossa, ele é outra pessoa. Que emocionante, né? É outra pessoa, porque agora ele me escuta. Agora ele para, olha para mim, ele tem contato visual, ele fala com naturalidade, a gente tem diálogo. O nosso casamento melhorou 100%. Então, salve. E é legal que ela fez esse até de arrepiar, né? É de arrepiar. E é gratificante, porque a gente fala, você inicia um projeto, as pessoas falam de oratória, pensam que, falar, subir no palco. Exatamente. Mas vai muito além. E a Vox, legal da metodologia é essa. O que a gente trabalha muito em sala de aula, traz para os alunos? Pare e ouve as pessoas, você vai aprender alguma coisa. Às vezes a pessoa... Porque para parar e ouvir, você vai criar conexão. Quando você cria conexão, você ouve expressões que a pessoa normalmente diz. Você vai conseguir prestar atenção em alguma palavra que ela falou e ela franziu a testa, ou que ela ficou desconfortável, ou algo que deixou ela alegre. Então você vai saber... Porque a partir do momento que eu paro para escutar, eu também começo a ler a pessoa, eu entendo a linguagem corporal dela. E ela vai dando sinais do que é bom e que não é ruim. Se o orador for esperto, ele vai saber explorar isso com qualidade para que ele consiga gerar uma conexão muito mais profunda, muitas vezes em um processo onde ele precisa convencer um cliente, às vezes ele está numa crise ali, num relacionamento, pode ser amoroso ou de amizade, às vezes você percebeu que a pessoa, ela não conseguiu transparecer, dizer com as palavras, mas com a expressão corporal aquilo que está deixando ela insatisfeita. E isso é importante para que você possa arrumar, consertar, dizer, gerar conexão, perceber o mundo que tem ao seu redor. Isso é fundamental. Nossa, legal. E a linguagem corporal também faz parte da comunicação, da oratória. Ela é mais bem de metade da boa comunicação. Mais da metade? Mais da metade. 70%. 70% da nossa comunicação ela é não verbal. Na verdade, até mais, né? Até mais, Pete. Até mais. Na verdade, hoje, se você somar, porque não verbal entra tom de voz, a forma que você pronuncia a palavra, como um bom dia para um bom dia, faz toda a diferença. Então, o tom de voz, a ênfase, isso já é 33%. O restante vai dar... Eu vou errar os cálculos aqui se eu fizer agora, mas é a soma dos 33, vai dar quase ali perto. Eu sei que no total, 7%
da nossa comunicação é apenas fala. aquilo que sai da sua boca, digamos, de palavras. É pouco demais, O né? restante, 93%, ele vai ser a linguagem corporal, não verbal, que Pitágoras traz. Algumas pesquisas colocam que a linguagem corporal ela é, de fato, sem sombra de dúvidas, 70% da nossa comunicação. E o tom de voz também, né? 70%, mais 20 e pouco para algumas pesquisas, 30 e pouco para algumas, vai dando balanço, mas a comunicação verbal em si, ela não passa de 7 a 8% da importância da nossa comunicação. O tom de voz é tudo. Você pergunta para a pessoa: e aí, tá tudo bem? Tá. Já disse aí? Os muito. braços cruzados. E aí? Então, depende muito. Né? Amor, Tom de tá voz tudo é certo? Tá tudo calmo? A pessoa fala assim, tá tudo ótimo. Tá. Muito A bom. boca dela diz que sim, mas o corpo, o tom de voz diz o quê? Exatamente Então, tá o tudo contrário. péssimo. Nossa, que interessante. Eu não sabia que era tamanha essa proporção. É Mais demais. da metade. É demais, é muito mais da metade. Muito, Praticamente muito quase mais, toda a é. nossa comunicação ela vai ser estabelecida pelo o tom de voz e o ritmo de fala. O ritmo. É igual você ouvir jogo de rádio. Vai ouvir um jogo de futebol no rádio, putz, parece que o jogo tá maravilhoso. Você liga na televisão, você vê lá. Porque o locutor, o que ele faz? Ele aumenta a intensidade da fala. Então ele começa a falar cada vez mais rápido. Olha só, o atacante tá lá na frente. Olha só, a Amanda pegou a bola, ela vai pegar, bateu pra fora. Que voz de locutor. Quase nada, ela tá quase na lateral. Quando o cara chutou, passou longe do goleiro. Mas aquela A intensidade, entonação do... ele passa aquela emoção. Então traz a mesma coisa quando você ouve um Cid Moreira relendo a Bíblia. Ele traz aquele tom de voz. E ele traz aquela que a gente chama voz de Deus, de filme, que a gente pensa Morgan Sim. Freeman fazendo Todo-Poderoso, alguma coisa assim. E nós temos que pensar, por que essas vozes impactam tanto a gente? Quando você ouvia lá o Walker Blas fazendo propaganda de banco, fazia propaganda da Petrobras, fazia propaganda quando você ouvia exclusivo na HBO, Nossa, Game of Thrones. igualzinho. São coisas que a pessoa consegue, quando ela traz pra gente, que a gente Sim. faz, nossa, meu, isso chama atenção. Porque a emoção é o tom de voz, a voz é grave, depois uma voz sensível. Sabe quando você ouve uma oração, eu sempre cito isso de exemplo para os alunos quando a gente fala de voz de veludo, nós temos 4 vozes dominantes, alguns apontam um pouco mais, mas predominantes, voz de ouro, prata, bronze e de veludo. A voz de ouro é aquela voz firme e todos nós podemos fazer todas elas. Aquela voz firme de, olha, é isso mesmo que eu quero, estou falando firme, com certeza. A voz de prata é a voz normal, que a gente está conversando aqui. A voz de bronze é aquela voz emocionada, aquela que a gente traz. E a voz de veludo é aquela voz serene. Sereno. Sabe, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, quando nós Muito temos bom. Divino Pai Eterno, tem um padre lá que eu sempre gosto de... A minha avó assistia bastante e ele trazia desse tom. A minha avó amava, porque era algo, digamos, uma serenidade, uma coisa leve, que fazia a pessoa... Que traz era até paz, hipnótico o negócio. leveza. Exato. Então, o tom de voz, ele dita muito o ritmo da sua comunicação. Eu olhar para minha esposa e falar para ela, vou falar olhando para o Pitágoras, Casey, te amo. Nossa, que falta de emoção. Mas eu falo assim, amor, eu te amo. Vou dar um sorriso e falar com Emoção ela. é tudo. Falar, realmente ele me ama. É. Emoção é Até tudo, né, apaixonado Rafa? no Pitágoras. Até Tô fica apaixonado pelo sentindo. Rafa. E o olhar no olho também é importante, não? Total. O contato visual, ele Muito. faz uma diferença. Na hora que você vai contratar alguém lá na Vox Pitch, faz diferença? Faz toda a diferença. Toda a diferença. Não, a pessoa tem que olhar. Tem que olhar no olho. Se ela não olha no olho, ela não passa segurança, não passa credibilidade. Então ela tem que olhar no olho. Interessante. É fundamental isso. É importante. Porque o contato visual ele é um dos pontos de conexão que a gente tem em nossa vida. Ponto Então, de conexão. Para pensar o bebê, qual que é o primeiro contato dele com a mãe? É sempre o tato. E muito dele, a primeira visão do bebê, ela ainda muito turva, é o contato só direto com a mãe ali pertinho. Olhando Então, o contato ali. visual, ele começa a aprender as linguagens da mãe. Qual que é a linguagem da mãe com o bebê? O tom de voz que ela vai ter, se ela vai gostar, se ela não vai, e o franzir de testa ou não. Se a mãe vai falar mais bravo, mais brava. Então, isso são as primeiras linguagens que a criança entende. Que interessante. Então, essa é uma das coisas que a gente tem que ver. É o primeiro contato, uma das primeiras comunicações que nós temos na vida é visual. Muito legal. Então, você não entende ainda o auditivo. Você pode entender o tom de voz, mas você vai interpretando com o tempo, aprendendo o que é certo, o que é errado, não. Mas a visão que ele tem da mãe ali de baixo, apontando, se ela não gosta, ele fez alguma coisa, às vezes puxou o seio da mãe, alguma coisa, a mãe fala, ai, chega.
Isso ele vai percebendo. Então, o contato visual ele é necessário. A pessoa imagina lá um advogado, você que é advogado sabe muito bem, chegou para falar com o juiz, vai pedir alguma coisa para o juiz, dizer uma sentença, falar com o cliente, fica desviando o olhar, qualquer confiança que você está olhar passando. para baixo. Tem que... Tudo olho no olho, não é Pedir mesmo? aumento para o chefe e vou ficar olhando para baixo. É verdade. É fundamental o contato visual. Os olhos a gente enxerga a pessoa, Sim. conhece a pessoa. Total. Já diria o poeta, né? Os olhos são a janela da alma. Então. Já ia trazer essa frase também, legal, né? Bom, e agora eu tenho uma pergunta até a respeito da escola. Hoje eu vejo muitas pessoas que têm autismo, né, e TDAH também, que são situações atuais hoje da sociedade. Não tão atuais, acredito que sempre teve, mas hoje, antigamente se havia um tabu, hoje em dia as pessoas vão atrás de descobrir se tem algum desvio de atenção. E são todas situações que eu acredito que influenciam muito na comunicação, na forma como a pessoa se comporta em sociedade. E muitos dos alunos, até mesmo da nossa instituição, que passam por acompanhamento, sentem essa necessidade de, olha, eu preciso aprender a me comportar melhor ali no meio da sala de aula, com os alunos, com a sociedade. Então, um curso de oratória também pode servir para um aluno como esse, que sente essas dificuldades, para se comunicar ali no ambiente da sala de aula. Vocês têm esse trabalho? Ou vocês têm alunos assim com essas necessidades especiais na escola? Olha, hoje, assumidamente, assim, alguém que é declarado, chega lá e apresenta essa questão, nunca nenhum diagnóstico pronto. Mas nós temos alguns casos em outras unidades da Vox pelo Brasil que sim tem esses casos. Eu, inclusive, quando eu estive em Ribeirão Preto, não foi nenhum caso de autismo, mas nós vimos eu tive o caso do aluno que ele tem um transtorno antissocial, que era uma fobia. Eu nunca vi uma pessoa daquela forma, naquele estado. Ele trata já praticamente 20 anos e ele treme ao conversar com qualquer pessoa perto. Então ele fica desse jeito. E eu tive a oportunidade de conversar com ele. Depois de 15 anos de tratamento, o médico pediu a ele o seguinte, a psicóloga dele falou, olha, vá fazer um curso de oratória. Aí ele falou, não, você já está 15 anos em tratamento, agora eu gostaria que você colocasse em prática. Não acredito. E o curso, que eu achava muito bacana, que a sala sabia, ele deixou isso muito claro no começo, a sala incentivava ele. Então os alunos ficavam, vai fulano, tal. Ele ia com medo, tremendo com a apostila, mas lia o texto que tinha que ser lido. E quando eu acompanhei ele, estava na aula 7. O menino já estava indo super bem. Então, é muito bom. Lá na Vox a gente consegue trabalhar com diversos tipos de transtorno, principalmente o social, que é o mais que mais acaba pegando. Né? Que legal. Assim, declaradamente na Vox. E às vezes a pessoa tem e nem sabe, né? Nunca vimos ainda, não apareceu pra gente. Mas a gente trabalha muito a questão de timidez. Timidez também. Às vezes legal. o aluno tem medo de perguntar alguma coisa pro professor. Às vezes o aluno pode estar ali, pergunto ou não pergunto. Sabe? Sei. Será que vão falar mal da minha pergunta? A gente ajuda nesse sentido também. O aluno perder a timidez, perder o medo de ser julgado, através das dinâmicas que a gente tem em todas as aulas, né? Porque o nosso curso na Vox ele é muito prático. A gente fala, eu sempre quando falo do curso eu falo, olha, nós vamos colocar você no fogo. Você vai sair da zona de conforto. Você vai sair da zona de conforto, exatamente. Então, assim, não acha você que vai vir aqui e não vai subir no palco, não vai falar no microfone, não vai participar das dinâmicas. O nosso objetivo é fazer uma transformação através da comunicação. A timidez é ruim? A timidez é ruim. A timidez, na verdade, ela normalmente é uma fuga. A pessoa ela é tímida porque ela não quer se expressar, ela não quer se expor. Então, ela tem uma preocupação muito grande, às vezes, com o que as pessoas vão pensar. Ou ela já foi exposta a alguma coisa que foi traumática. Então, ela tem uma dificuldade muito grande do que? Se eu me expor, eu posso me machucar. Então, para essa pessoa, ela tem diversos pontos a serem trabalhados. E lá, o que ajuda demais? Porque a timidez ela é muito negativa mesmo. Às vezes a pessoa ela deixa de fazer alguma coisa porque é muito tímida. Eu tenho casos de alunos, não só da Vox, de outras instituições que eu trabalhei, mas hoje da Vox especificamente, nós já tivemos casos de alunos que, eu queria aprender a conversar mais com uma mulher.
Eu gostaria de puxar assunto com os meus colegas de trabalho. Nossa. Aí você para e pensa, o quão negativo é para aquela pessoa internamente, quanto ela sofre. Quanto ela sofre? Para falar, eu quero puxar assunto, com a Amanda, todo dia ela senta do meu lado, é uma pessoa que eu fico mais tempo do que meus próprios familiares e eu não consigo conversar com a Amanda porque eu tenho vergonha de falar com a Amanda. Eu tenho vergonha de falar com Pitágoras. Isso é difícil muitas vezes para a pessoa. Pitágoras. Então, o Pitágoras era uma pessoa tímida. Eu tenho um pouquinho ainda. Mas... Eu vou trazer a timidez para o mercado de trabalho. Ah, legal. Muitas vezes, você é um gestor, é um analista, está lá ocupando um cargo e está em mesa de reunião. E você tem boas ideias. Né? Você tem boas ideias. Imagina. E por conta da sua timidez, você não expõe essa sua ideia. Consegue expor. E aí o que acontece? Você conversa ali num cafezinho com um colega de trabalho seu. Esse colega de trabalho que não é tímido, ele leva essa ideia para o superior. A ideia é aprovada. E aí sabe o que acontece? A sua ideia está sendo implantada e o crédito está indo totalmente para outra pessoa. Para outra pessoa. Nossa, que Então, triste. como o Rafa disse, a timidez não é bom, né? Mas ela é trabalhável. A pessoa, assim, porque a timidez ela envolve vários aspectos. Então, às vezes, não é só a questão do falar em público, do falar em frente a uma câmera, de falar com um grupo de pessoas, mas muitas vezes a timidez ela tem a ver com traumas do passado, como eu disse agora há pouco. Então, para a pessoa, dependendo do que for, é um sofrimento tão... Nossa, eu fico imaginando, de verdade, porque eu nunca fui tímido. Eu sempre fui um tanto cara de pau, mas eu já tive muito medo de falar em público. Então, já teve, Rafael? Isso já aconteceu? Eu tive um pavor imenso de falar em público. Nossa! Meu pai é um grande orador. Meu pai fala com uma maestria em público. Até foi curioso. Um dia eu estava dando aula na Vox. Uma aluna levou o esposo para fazer uma aula teste. Ele foi na aula de modelagem. Que a modelagem é o quê? Eu gosto muito da Amanda, acho a Amanda uma advogada incrível, uma oradora que eu admiro. Eu vou observar o que a Amanda faz de tão bom para que eu possa absorver e fazer semelhante. Então, eu gosto lá do Cortella como orador, vou começar a falar que nem o Cortella faz de abrindo a mão bastante, ser mais expansivo, às vezes colocar a mão no bolso para tornar espontâneo, falar observando, ele vai lá e faz sempre o uso de busca um conhecimento totalmente aleatório para mostrar e aprofundar a autoridade dele como um filósofo. E então na aula de modelagem estava lá a gente falando, por que você gostaria de modelar na oratória, na comunicação, para ver como que o cara fala, para se aprimorar. Aí beleza, todo mundo falou, citou. Na hora que fomos para o intervalo, o cara falou, eu sei quem você modela. Aí eu falei, quem? Ele falou, Tadeu. Aí eu peguei, olhei para ele e falei, você conhece meu pai? Ele falou, é teu pai? Eu falei, rapaz, você fala igualzinho teu pai. Tá brincando? Porque eu modelei desde que eu aprendi. A primeira pessoa que a gente modela na vida aqui são os nossos pais. A gente aprende a andar como? Observando como que o pai e a mãe levanta, anda, são os primeiros passos, como eles comem, como eles bebem água. Então a gente modela a vida inteira. E nessa aula justamente aconteceu esse processo. Então eu sou filho de um grande orador. Que Só legal. que um dia eu tive a oportunidade de falar em público. Deputado estadual jovem, fui eleito aos 17 anos num projeto que tem da Assembleia Legislativa de São Paulo, a LESP, com a Secretaria de Educação do Estado, e fui eleito. Mandei um projeto de lei, fui aprovado entre tantos jovens de São Paulo, fui lá representando o presidente Prudente. Isso foi em 2009. Cheguei lá, apresentei, só que no dia anterior, só os jovens reunidos, falei super normal. Cheguei na Alesp, lotado auditório, cheio de autoridade, presidente da Alesp, era esse colégio lotado, tinha mais de 600 pessoas presentes, câmeras de TV ligada, estava ao vivo na TV Alesp. Aí na hora que eu olhei aquilo, discurso eu tinha feito no ônibus, minha letra é horrível, escrevi no ônibus balançando enquanto ia para a Alesp. Falei, pronto. Na hora que cheguei lá, falei, esses dias até revi o vídeo, ficou horrível, falei no mesmo tom de voz, não dava para entender, eu voltava atrás, enfim. Depois daquele dia que eu fui estudar oratório, falei, eu não vou ter mais medo. Mas mesmo assim, durante muito tempo eu tive. E em determinada etapa, mais ou menos uns 7 anos atrás, eu perdi de vez o medo. Ainda tenho um friozinho na barriga. Isso é normal. Faz parte. Faz parte. Obama e Oprah, eu falo isso com total propriedade. Obama e Oprah Winfrey falam. Eu sinto todas... Isso eu falo porque eu li, estudei sobre, eles falam, declaram. Eu tenho medo
Medo não, eu tenho frio na barriga e ansiedade toda vez que eu vou subir num palco ou falar em frente a uma câmera. Nossa. Mas eu tenho que usar isso como combustível, que é isso que hoje eu busco fazer. Eu não posso colocar como uma barreira, mas eu tenho que colocar como um combustível para falar, eu vou dar o meu melhor. E mesmo se eu errar, eu vou me permitir errar e tirar isso de letra. Então é isso que a gente tem que fazer. Não se condene pelo erro, mas aproveite o erro para fazer de um limão uma limonada. Essa é a ideia. Só você sempre saber aproveitar os momentos. Então se prepare, vá com calma, friozinho na barriga bateu, deixa bater, só respira fundo e deixa a vida acontecer, que o resto é consequência. Nossa, Rafael, como eu faço para ter uma aula com você? Eu já quero. Avenida Celestino Figueiredo. Gente, quanta coisa que eu tô aprendendo com vocês. A oratória muda vidas. Muito. Até legal, o Pitágoras. Ele trouxe a Vox para Prudente na ideia de, cara, eu preciso aprender. Não tinha Vox. Minha ideia, quando eu conheci a Vox, eu conheci dentro de uma necessidade. Eu falava muito mal. Eu não tive o privilégio do Rafa em falar tão bem quanto ele. E estou num processo ainda de aprendizado, de crescimento. E é muito importante não ter medo de praticar. Não ter medo de praticar. Essa é uma dica fantástica. Não ter medo de julgamento. Não se autocondenar. E outra, você pode ter certeza, você faz uma vez, faz duas, faz três, e a cada oportunidade você vai melhorando. O Rafa dá muito essa dica, não perca a oportunidade de falar. Você está numa reunião, você está numa reunião de condomínio, fala na reunião de condomínio. Nem se for para você brigar com os nem para você dizer, né? Nem que seja para dizer, eu não concordo. Nossa, que importante. Dica. É importante você não ter esse medo. Porque você tem tanta oportunidade na vida. É que nem isso é uma coisa que eu aprendi. Eu sempre fui gordinho. Então, quando estava solteiro, a minha batalha era mais árdua. Gordinho, para conquistar alguém, ele tem que conversar bem. Então, nesse processo, eu tinha que conseguir. Imagine a minha batalha, hein? Imagine a minha batalha. Mas olha, é uma coisa que eu sempre brinco falando para os alunos, mas o processo é que tudo na vida a gente tem que saber falar. Então aproveite as oportunidades. Às vezes você está no rolê, tem medo de conversar com aquela menina. Isso eu falo para quem assiste aí, está solteiro, quer aprender. A oratória ajuda nisso também. Você fala, vou pelo menos trocar uma ideia. Eu não vou ser um chato, pelo amor de Deus. Não seja inconveniente, machista, essas coisas. Mas seja um cara legal. Vai trocar uma ideia, conversar com a pessoa. Tá? Então, eu quero conhecer uma outra pessoa. Vai, seja bacana. Mas se dê a oportunidade. Estou lá na reunião de condomínio. Síndico, parabéns, é isso. Síndico, não concordo. Meus amigos, é isso que seria importante a gente fazer. Estou com frio na barriga, estou com medo, mas vou falar, vou colocar, porque pelo menos você está colocando seu medo à prova. Isso é fundamental. O Rafa dá uma dica que vale muito a pena. Eu tenho praticado bastante. Bom, agora eu quero saber. Faz um elogio sincero. Isso é importante. Quer puxar um assunto, quer começar a conversar com alguém, faz um elogio sincero. Um elogio sincero ajuda Olha, mais. Nossa, seu cabelo tá bonito. Nossa, que brinco legal que você tá usando. Nossa, essa blusinha combinou com a sua calça. Nossa, foi perfeito. Que legal, que Faz dica um elogio boa. sincero. O elogio, ele muda o dia de uma pessoa. Com certeza. Você cativa ela, mas assim, é como o Pitágoras disse, elogio sincero. Sincero. Não vai inventar. Não vai Se a pessoa tá com o cabelo feio, ela sabe Não fala do cabelo. Não fala do cabelo. E aquele Porque negócio, ela sabe ela vai saber do cabelo. Eu já teve pessoa, já aconteceu alguns casos, eu sempre nesse processo de engordar, emagrecer, uma pessoa chega e fala, você emagreceu. Eu pesei, tinha pesado recente, mas engordado. Ela não está sendo sincera naquele processo, eu não sou besta. Então a gente tem que ser um elogio sincero. Sincero. Às vezes você não precisa falar que a pessoa está bonita para dizer que ela está bonita. Você pode olhar para a pessoa e falar, Pitágoras, essa cor de camisa combinou bastante com você. Ele já sabe que ele está elegante, eu estou dizendo isso para ele. Já puxou um O Vitor assunto. sempre teve um cabelo muito bacana, cabelo Black Power, show de bola que ele cortou, não sei porquê, vontade de agredi-lo. Que lavou, aí encolheu, tem que deixar agora, deixa crescer, por favor. Fica muito massa o cabelo dele. Eu vou olhar para você e falar, nossa, mano, que blusa bonita, combina com você essa blusa, ficou muito elegante. Então, quando você traz isso para a pessoa, nossa, ela fica feliz. Quem não gosta de ser elogiado? Você não precisa elogiar a pessoa em si, mas algo que está nela que vai deixar ela feliz. Quebra o gelo, né? Quebra o gelo. Quebra o gelo. Gera E te conexão. incentiva a olhar as coisas mais positivas nas pessoas também.
Nossa, e isso até é um exercício de vida, não é mesmo? Psicologia Nossa. positiva total. Nossa, Mas sem incrível. positividade tóxica, é uma coisa saudável mesmo. Realmente. Outra dica que eu acho muito importante deixar aqui. Espelho. Espelho? Pratica olhando no espelho. Olha suas expressões faciais, tudo. E tenta sempre manter um sorriso no rosto. Fundamental essa dica. Fundamental. Sorria. Porque o sorriso, ele cativa. O sorriso, ele conquista. O sorriso mostra que você está aberto à comunicação. Ai, que legal. E praticar na frente do espelho ajuda demais, porque você começa a ver as suas expressões, quais são os seus limites. Às vezes você tem uma expressão, você fala, eu me mexo demais. Só que você olhando no espelho, você fala, não, não é tão exagerado assim da maneira que eu me mexo. Ou às vezes você fala, falta eu me mexer mais. E a pessoa, ela fica parecendo uma biruta de poço lá dentro que ela se mexe. Então, às vezes ela Muito fazer isso, se olhar no espelho e se observar, primeiro que é um trabalho quase que de autoajuda ali. A pessoa conseguir ficar um bom tempo se olhando no espelho sem ficar se criticando é uma boa. Mas se olhar e falar, seria bacana eu melhorar esse processo. A maneira que eu me mexo aqui. Às vezes eu falo e entorto a cabeça sem querer, então tá demonstrando uma certa timidez. Eu fico balançando a perna. Quando a pessoa para fazer essa autoanálise, nossa, ela faz uma diferença gigantesca no processo. Porque a comunicação, ela é o todo. E aí, a partir do momento que eu começo a ver quais são as coisas boas e ruins que eu faço, fica até mais fácil fazer um auto-feedback, de falar, nossa, hoje eu fui certeza. diferente daquele dia. Você cria um parâmetro para si, sobre si. Nossa, é um processo mesmo, é um processo de construção. Muito grande e importante. Importante. Nossa, e para os nossos alunos, o pessoal que está assistindo, quanta dica valiosa, porque realmente falta hoje estudar mais sobre isso, né? Inclusive, Exato. Se puder compartilhar, Rafael, você comentou do seu projeto de pesquisa, do Sim. mestrado, sobre o que você anda pesquisando? Hoje eu ando estudando bastante sobre a possibilidade, algumas instituições. Você pega Estados Unidos, por exemplo, Alemanha, eles buscam, e outros países que têm uma educação de muita qualidade, eles buscam introduzir já na escola o desenvolvimento de soft skills. Uma delas é a oratória. E a oratória, a gente tem que trazer esse contexto da oratória para dentro da sala de aula. Infelizmente, a gente tem uma escola, e eu falo que o meu medo de falar em público antigamente vem disso, que eu tive professora. Isso é uma coisa que hoje eu penso, trabalho com os meus filhos em casa, até posso citar depois o que eu faço, quem tem filho pode fazer em casa para trabalhar a oratória do filho. Legal. Mas que a professora, às vezes, o aluno falava algo errado, fulano, sobre tal coisa, não, você errou! Pô, como que um professor faz isso? É uma criança em fase de desenvolvimento e você fala um negócio desse, o que acontece? Ela trava. Ela cria um bloqueio. A próxima vez que pergunta, ela já não quer falar. Você não participa? Claro, se ele participa, você briga. É igual o pai que só dá castigo pro filho. Aí fala, aí a criança cresce, vira um adolescente, um adulto. Meu filho não se abre comigo. Quando era criança, tudo que ele falava, você dava castigo. Então, o professor é o mesmo processo. É quem o aluno mais convive depois do pai e da mãe. É quem ele confia. Então, no processo, hoje, eu estudo o desenvolvimento da comunicação dentro da sala de aula a partir da infância. Porque quando a gente trabalha oratória, que é o maior medo presente no ser humano, tem uma pesquisa no Brasil que fala, dentre os brasileiros, o maior medo está no mesmo nível que o medo de morrer. É um medo extremamente presente ao de falar em público. E a gente está falando de um problema muito sério. Então, se a pessoa ela já não tem esse medo, ela já deixa de criar outros bloqueios. Com certeza. O medo de se expor, o medo de falar quem ela é. De criar uma identidade. A identidade tem muito a ver com a exposição. Então, eu não tenho que me adaptar ao outro. Eu vou ser eu mesmo. Eu não tenho que fazer só para agradar a Amanda. Mas eu vou falar de uma maneira que a Amanda vai entender, sendo eu mesmo, eu, Rafael, que o Vitor vai me entender, o Pitágoras. Isso é fundamental. Na nossa vida, então hoje o meu estudo que eu quero levar para o mestrado é justamente isso. O que o aluno pode fazer como desenvolver alunos para serem bons oradores desde a fase da infância. Em casa eu faço com os meus filhos. Pego um livro e leio. Gosto muito de ler. Eu tenho mais ou menos uns 700 livros em casa. Pelo menos uma parte deles é infantil. A gente tem o Leiturinha, minha irmã deu de presente para as crianças. Pego lá o livro do Leiturinha, está falando sobre alimentação. Então a gente faz com a poesia, faz toda aquela emoção. Eu leio primeiro, então eles veem como que é feito. Modelagem. Eles ainda estão, um está aprendendo a ler, tem 6 anos, e o outro tem 2 anos e 8, mas ele vai aprender o quê? Onde ele está se alfabetizando? Na comunicação. Ele está vendo como que o pai se expressa para ele poder fazer. Até que meu filho é expressivo. Ele vai brincar de qualquer coisa, ele está brincando de Batman, ele foi atingido por um poder de um outro super-herói, um vilão, e faz cai no chão, faz toda uma cena. Mas ele pega o livro
O que ele lembra, ele se expressa para mim, que ele olha a imagem e faz. Então ele começa a aprender em casa já, tem um público assistindo. E os dois se expressam de maneira totalmente diferente de mim. Mas eles vão criando identidade, aprendendo a se expor e a expressar o que está passando na imaginação dele. Isso é fundamental. E hoje na faculdade é uma dica que eu dou essencial. Pitágoras, que foi um universitário, nome de matemática, que fez faculdade de matemática. Ele pode até deixar bem claro, você sabe muito bem hoje no mestrado, você trabalha, então já passou pela faculdade, está na sala de aula de novo, sabe muito bem. Nós temos que aproveitar todas as oportunidades, como foi colocado agora há pouco. Então está na faculdade, pô, o professor pediu para apresentar um trabalho. Ai meu Deus, cara, aproveita, olha que maravilha, agradeça. Se hoje eu fosse professor de uma faculdade, eu com certeza passaria para os alunos sempre uma exposição. Você vai se apresentar todas as aulas. Eu quero que você mostre o seu talento em todas as aulas. Ou quase todas, é claro que você não dá para fazer todas, senão você perde todo um tempo. Mas eu busco bastante. Assim o aluno ele consegue já desde cedo, do tempo da faculdade, a se expor. Quando ele for para o mercado de trabalho vai ser muito mais fácil. Ele não vai sofrer tanto para poder mostrar aquelas ideias e não ter a ideia roubada, como o Pitágoras já colocou, por uma outra pessoa que não teve a mesma ideia que ele, não foi tão brilhante quanto ele. Não soube se expressar, não soube falar a respeito, né? Então, nessa linha que o Rafa colocou, existe uma preocupação, e existe até um projeto ainda que está incubado aqui em Prudente, que é o Vox Kids. Nossa, e o Vox Teens. Legal demais. Vox Teens precisa muito. Nossos alunos, eles têm nos cobrado bastante, né? Então, a gente está incubado ali. Mas é um projeto para o próximo ano aí. E nós temos alguns alunos adolescentes, né, Pete? Nossa, melhorar a relação com os pais, com os amigos da escola, com a diretora. Já temos cases de sucesso desse tipo. Vou aproveitar e falar um case de sucesso. Se pode. Claro, com certeza. Os cases de sucesso são um aluno. Pode falar o nome dele? Não, fala. Um case de sucesso é um aluno. Do milagre, né? Ele começou com a gente. A mãe dele foi bastante insistente. Nós não queríamos dar aula para ele. Mas aí a gente trouxe ele para perto, fizemos uma avaliação, ele fez um pacote aí de 10 aulas com a gente. E hoje a mãe dele olha para nós e fala: muito obrigado. Meu filho é outra pessoa na escola. Ele se comunica, ele apresenta trabalho, ele faz leitura, ele fez novas amizades, ele se desenvolveu. Aquele menino tímido, quietinho, não é mais. Agora ele conversa. Ele tem uma vida normal, vamos dizer assim. Ele tem uma vida tranquila agora. Bastava fomentar a comunicação naquele adolescente para que ele conseguisse isso, né? Ter essa vida. Ele tem 13 anos, né, Rafa? 13 para 14, né? Não, ele fez 13 recentemente. Fez 13 ele agora, começou né? com a gente com 12 anos. Super em desenvolvimento, não é mesmo? Está numa turma cheia de adultos, se dá super bem, se comunica super bem, melhorou o desempenho na escola. Aí os professores, até um dia ele olhou para mim e falou assim: ai, eu melhorei meu desempenho na escola, mas foi por causa aqui do curso. Aí os professores estão achando que foi porque eles me mudaram de lugar. Mas não foi, é porque eu estou me comunicando melhor. Muito bom. Então eu falei: não, mas deixa eles pensarem. Deixa, e tal. Né? E olha que legal, né? O pai percebeu o quanto o filho evoluiu e o pai veio fazer aula com a gente. Nossa, olha. Isso foi muito legal. Um vai puxando o outro e o exemplo arrasta, né? E o adolescente arrastando o pai. Isso foi o exemplo do filho que foi pro pai. Exatamente. E não é o único caso nosso. Nós temos um caso de uma aluna já adulta, formada, tudo. E o pai, extremamente tímido, foi lá e viu a filha se desenvolvendo e falou: vou fazer. Ele é extremamente tímido, tem mais de 60 anos. O que aconteceu? Eu estava no palco esses dias. Até mandei foto na hora. Falei: teu pai se apresentando aqui. Ela falou, ela ficou emocionada, porque ela falou: nunca imaginei, meu pai sempre teve esse medo. Hoje ele já não tem mais. E esses dias ele veio falar comigo, ele falou: Rafa, não tô tendo mais medo. Vai dar entrevista na TV, tranquilo e tal. Isso é muito bom. Nossa. Eu atribuo isso muito ao treino. Treino. É interessante até desmistificar. Oratória, tem pessoas que têm o dom? Tem pessoas que vão ter o dom. Porém, o treino faz toda a diferença. Com certeza. Você treinar, você se esforçar, você se arriscar, você se expor. Isso faz toda a diferença na vida de cada um. É a mesma coisa, um curso de idiomas. Né? Eu quero aprender inglês. Tá bom, vai lá para o curso de inglês e só ouve a professora falar e não coloca em prática. Não coloca em prática. Não assiste um filme legendado, não vai fazer uma leitura em inglês, não vai fazer uma escrita que você não vai desenvolver, não tem jeito.
E a oratória é a mesma coisa, é uma alfabetização que você faz disso. Às vezes as pessoas falam, não, eu já falo bem. Será? Será? Sempre tem, né? Algo a melhorar. Sempre tem, todos nós. E em tudo na vida. Em tudo. Sabe, Pitágoras e Rafael, eu quero agora falar uma palavra para vocês de admiração e parabenizá-los por esse trabalho que vocês têm feito. Eu sempre via a escola, via propaganda, mas não tinha muita ideia do quanto era importante essa formação e tudo que vocês trabalham. E eu posso afirmar hoje que eu me arrepio de dizer e de falar sobre vocês, sobre a escola em si, esse projeto que vocês têm desenvolvido com tantas pessoas, mudando vidas de fato. Então, mil parabéns por tudo e eu espero que vocês continuem tendo muito sucesso, a escola, a vida profissional e pessoal de vocês. Realmente é um prazer muito grande ouvi-los. E, bom, se a gente tivesse tempo, eu acho que eu ficaria aqui mais umas 2 horas ouvindo as histórias, os cases de sucesso, porque realmente cada história contada é um novo arrepio, é uma sensação assim de admiração muito grande mesmo. E pelo pouco tempo que eu os conheço, eu posso afirmar com toda a razão, com toda convicção de que vocês vão fazer a diferença nessa cidade, na vida de muitas pessoas, na vida de muitos alunos. E parabéns mesmo. E se quiserem deixar uma mensagem final para os alunos, muitas dicas já foram deixadas, né, e repassadas hoje. Até anotei um monte de perguntas, gente, mas foi muito melhor do que as perguntas aqui. Nossa, nem se compara. E uma mensagem final, se quiserem compartilhar, deixar para eles, pessoal de casa. Bom, uma mensagem final que eu deixo aqui é: invistam na sua comunicação. Quanto mais a gente investir na nossa comunicação, mais a gente vai ganhar o mundo, mais a gente vai conquistar as coisas e as pessoas vão saber quem você é de verdade. Porque muitas vezes você não tem sucesso, muitas vezes você fica ali tímido, não se mostra quem é. Então, comunicar, mostrar quem você é, isso é importante. E a Vox ajuda nesse processo. Tanto é que o nosso lema é: somos uma escola transformacional. Incrível, todas essas palavras, o Pitágoras fica até difícil. Foi muito emocionante. Mas eu quero agradecer imensamente a Amanda, a Toledo, ao Igor e parabenizar pela iniciativa. Esse projeto ele é incrível, isso aqui agrega demais aos alunos. Então, trazer profissionais que vão poder agregar, trazer uma dica, uma não, várias, para os alunos, se eles souberem explorar, nossa, isso é fantástico. Então, parabéns pelo projeto, parabéns pelo trabalho, parabéns, Vitão, por conduzir também. Aí eles ficam nos bastidores, o backstage tem uma força gigantesca, uma importância. Sem ele isso aqui não acontece, né? Não acontece, não tem jeito. Tem lá na Vox, nós temos a Joyce, eu tô lá dando aula, Joyce, aí daqui a pouco ela vai estar preparando o cofre dos alunos, ela já deixa tudo pronto para que eu entre na sala de aula, já está tudo certo. Então isso é fundamental. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. E vou parabenizar o Pitágoras por ter trazido essa iniciativa da Vox para Prudente, junto ao Luiz Henrique, que eles tiveram e apostaram que a Vox daria certo na cidade. Viu que as pessoas tinham essa necessidade, essa carência e fizeram muito bem. Parabéns, Pete. Parabéns. E agradecer por eles terem apostado em mim. Porque eles apostaram, fui de cara lá, nunca tinha visto Pitágoras. Foi o último currículo a ser mandado para o processo seletivo deles, foi o meu. Não acredito. 50 e tantos que eles receberam lá, o meu foi o último e foi o que no final deu certo. Estamos lá há 2 anos. Nossa, e eu sou muito grato à Vox, ao projeto que é. E aos alunos que eu deixo. A mensagem que eu deixo para eles é a seguinte: cara, aproveita. A vida é cheia de oportunidades. A comunicação, muitas vezes a gente fala, vou deixar para depois. Você vai virar um cara, às vezes triste, que deixou oportunidades passarem. Você vai deixar de brilhar porque você não aprendeu a se comunicar. Aproveite. Você tem na sua cara, está na sua frente, a chance de você se transformar. A comunicação ela transforma, ela muda vidas. Nós temos centenas de casos na Vox Imprudente. No Brasil nós somos mais de 30 mil casos de sucesso. Então nós temos a oportunidade, a faca e o queijo na mão. Não deixem de explorar a comunicação. Aprendam a olhar nos olhos, a falar com as pessoas com clareza, com convicção e mostrar ao mundo. Não deixe que os picaretas dominem o mundo. Você estuda, você sabe o seu potencial, então venha, enfrente esse medo e o resto vai ser consequência. Sucesso a todos, muito obrigado e
Como diz o lema, eu gosto muito do lema da Vox, que é fale bem, não importa quem, não importa onde. Então aproveitem sempre as oportunidades. Que lema mais bonito. É lindo mesmo. É lindo, Que legal. bastante. Muito obrigada mais uma vez a vocês por estarem aqui hoje. Nós é que somos gratos. Nós que Foi um prazer, nossa. imensamente. Parabéns. Eu fui a maior beneficiada disso tudo. Bom, então, pessoal de casa, encerramos aqui mais um Carreiras Talk. Espero que vocês tenham curtido, aproveitado. Pode dar replay, assistir 1, 2, 3 vezes e a gente se vê na próxima. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Forte abraço. Até mais.